Senado. Hoje é o aniversário do nosso presidente. Ele nasceu em 12 de setembro de 1902. Mas eu não vou falar desse dia. Eu vou falar de um outro dia, Simão. O dia em que amanheceu triste o Brasil. O dia 23 de agosto de 1976. Na véspera, no meu estado, no município de Resende, houve um trágico acidente. Aquele dia, por todo o Brasil, na manhã do dia 23 de agosto de 76, o dia que amanheceu triste, havia em cada lar uma prece, em cada olhar uma lágrima, e em cada coração um voto de pesar e de saudade. A nação se calou. Minas chorou, nas cordilheiras da Mantiqueira, no Caraça, nas cavernas e grutas, nas cachoeiras e nas campinas. Dos Buritis a Itajubá, do Parnaíba a Nanuque. Minas, na sua tristeza, era a síntese da alma nacional. De quase 100 milhões de brasileiros que naquela manhã, tomados da mesma emoção, sentindo a mesma dor, unidos pela mesma amargura, carpiam o líder excepcional, o presidente, o amigo do povo, o servidor de todos que horas antes a morte lhes arrebatara tragicamente. É que Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um político por excelência. Seu coração não escondia o ódio, mas era fonte de amor. O povo brasileiro chorou e lembrou de que cada etapa da sua existência se irradiava uma lição que enobrece e dignifica a vida. Do menino pobre, órfão de pai, da histórica Diamantina, bom filho, bom irmão, bom amigo, nos vem a doçura da alma mineira que o poeta Sarney imortalizou quando disse: Minas não tem mar, nem podia ter, porque o mar é salgado e Minas é doce. Daí vem a doçura do menino Juscelino, do rapazinho empreendedor que precisava ajudar as irmãs e a mãe e que atravessava as madrugadas debruçado em cima de um aparelho telegráfico. Nos vem a fé no trabalho. Do jovem médico humanitário nas campanhas da Revolução da Mantiqueira, o amor ao próximo. E do estadista remonta a sua devoção cega, o seu respeito cego à Constituição, a dignidade humana elevada à categoria de um dogma e da sua imaculada vocação democrática. Ele fazia uma simbiose do prazer de uma arte com a devoção sagrada de um sacerdócio. Por onde ele andava, ao seu redor se formava uma atmosfera sem trevas, sem nuvens de maus presságios, sem os trovões da insensatez e da destemperança. Ao contrário, se irradiava uma luz que contagiava os homens de boa vontade e os sintonizava na doce energia da sua criatividade. Prefeito de Belo Horizonte, nomeado pelo então governador Benedito Valadares, como lembrou o insigne orador de Brasília, nosso senador Hollenberg. Ele mostra sua capacidade criadora, inova, renova, transforma aquela capital sertaneja até então inexpressiva, obscura, numa metrópole moderna e dinâmica, com o embelezamento da Pampulha, para onde convoca o gênio de artistas antes desconhecidos, hoje renomados mundialmente: Niemeyer, Lúcio Costa, Portinari, Burle Marx e Santa Rosa. E o povo mineiro, surpreendido e agradecido, passa a chamá-lo nas ruas carinhosamente do prefeito Furacão. Governador de Minas, dias, meses, anos de um labor infindável. Ele cria em 52 a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, constrói 5 hidrelétricas, rasga o território com 3.000 quilômetros de rodovias e promete construir em 2 anos uma siderúrgica que ele inaugura. Prometeu e cumpriu.
em 12 de setembro de 54, com a presença do presidente Getúlio Vargas, a siderúrgica Mannesmann, na região metropolitana de Belo Horizonte. E de tal maneira se houve no governo de Minas, e foi tão grande o volume das suas realizações, que o seu nome se projetou por todos os recantos do Brasil, que passou a ver no governador de Minas um líder presente, atuante, inteligente dos maiores do seu tempo. A sua caminhada lá para minha terra, para o Palácio do Catete, foi uma epopeia. A transposição de um terreno minado, que a outro teria desanimado, menos a ele, que tinha a fibra de um gladiador, o arrojo de um bandeirante, a fé de um Marte. Seus adversários lhe impuseram uma campanha dura, das mais ásperas e virulentas. No rádio, na imprensa escrita, na televisão, nas tribunas parlamentares, de nada foi poupado. Não houve expediente dos mais torpes aos mais desumanos que contra ele não fossem levantados. Mas ele, nem mesmo no vértice do seu sofrimento, no paroxismo da sua luta, quanto mais contundentes as injúrias, infamantes as calúnias, ele não se deixou intimidar, ou se atormentar, ou sequer perder a linha da sua elevada compostura. Era, acima de tudo, um mineiro. Mineiro na maneira de pensar e de agir, no cuidado com a vida, no coração sem ódio, na humildade sem subserviência, na altivez sem orgulho, na prudência sem hesitação. Mineiro na sua índole de conciliar, de saber a hora de calar, na vocação do entendimento, de não reagir na fumaça do tiro, de ponderar, de encontrar a solução pacífica para os mais complexos dilemas da vida. Todos se lembram dos primeiros dias do seu governo. O estádio de sítio amortalhava a nação para deter o delírio dos inconformados. O Brasil estava sangrando e dividido em campos nitidamente caracterizados: crise política, crise econômica, crise militar. Os mais otimistas previam governo agitado, legalidade ameaçada. Eis que se revela o estadista em toda a sua plenitude, e o gênio político na força da sua capacidade. Os que dele esperavam vindictas, revanche, ódio, se surpreendem e se decepcionam. Ele suspende o estado de sítio no primeiro dia do seu governo, por iniciativa própria. Devolve à imprensa e os meios de comunicação os instrumentos da liberdade. 5 anos de governo, 5 anos de prática ilesa da democracia, judiciário e legislativo intocáveis na sua majestade, imprensa solta. E ele então consegue o prestígio internacional pelo respeito à voz das urnas e a dioturna vigilância na observância dos sagrados direitos do homem. Seria fastidioso, Paulo Otávio, falar das imensas realizações de Juscelino Kubitschek na presidência da República, mas nós não podemos deixar de falar de Brasília, porque seria uma omissão imperdoável. O sonho dessa capital estava nos primórdios da nossa história. Foi devaneio dos bandeirantes, dos inconfidentes. Visão de inspiração divina de Dom Bosco. Mandamento imperativo de todas as nossas constituições. Haveria de encontrar no homem das alterosas, sonhador, temerário e ousado, as mãos ciclópicas para plantá-la e chantá-la nessas regiões abandonadas do Planalto Central, como âncora da nossa nacionalidade, a apontar para sempre os horizontes sem fim da esperança. Essa bela capital é uma imensa forja, onde se acrisolam as essências mais puras da nossa nacionalidade. É o alto forno onde se retemperam as energias da brasilidade. É a mais alta realização artística de uma raça tomada de criatividade. Caçaram o presidente, é verdade. Baniram da vida pública. Os vilipêndios atormentaram os últimos anos da sua existência. Foi condenado a ser um morto-vivo. Ninguém falava dele.
um fantasma vagando, um miasma. A imprensa censurada dele não podia se lembrar. Rede Globo não mencionava seu nome. Foi submetido aos mais infames interrogatórios inquisitoriais, motivados por inveja e despeito. Mas nada demoliu seu ânimo. Apenas no exílio ele se entibiou. No exílio ele sofreu. A saudade da pátria e o medo que não pudesse mais revê-la o angustiaram. De Nova York, ele escreve a um amigo palavras ressumadas de tristeza, palavras ressumadas de amargura. Ouçamo-lo. O dia de Natal amanheceu triste. São 2 da tarde e a noite já cobriu a cidade. Não se vêem senão as luzes fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive surpresa comigo mesmo. À noite, por volta das 7 horas, senti uma solidão mortal. Não consegui atender a telefonemas sem quebrar a emoção, porque essa me impedia de falar. Uma tristeza pesada, bruta, dolorosa invadiu-me. Por que está acontecendo isso comigo? O exílio é o preço que os grandes homens pagam para conseguir um lugar no coração do povo. Eles são supliciados antes de serem justificados. Não foram poucos que foram exilados na história do Brasil. Os Andradas, que nos deram a independência. Pedro II, o mais conspícuo de todos os brasileiros, morreu desterrado, com o coração estraçalhado de saudade e a alma ulcerada de desenganos. Rui Barbosa, Epitácio Pessoa, Silveira Martins, Washington Luiz, são constelações fulgurantes, um dia desterrados, hoje brilhando no panteão da pátria. O exílio era o toque que faltava para compor a imagem histórica de Juscelino, a moldura de ouro da sua personalidade radiosa, o píncaro da sua trajetória. Falando pela última vez dessa tribuna do Senado da República, onde se orgulhava de representar o bravo estado de Goiás, e quando dúvidas não mais restavam da sua proscrição iminente, Juscelino, com emoção, extravasou seu coração quando disse: mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem. Nesse momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nessa terra brasileira as tiranias não duram, porque somos uma nação humana penetrada pelo espírito da justiça. Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo, adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar nessas horas de trevas que já estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressurreição de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana. Hoje, em sua memória, nos reunimos no plenário dessa casa, para mais uma vez celebrar com orgulho cívico o ilustre líder mineiro, que nos deixou a lição indelével de que todo sacrifício é pequeno quando celebrado com ardor cívico no altar da pátria. Sua obra, Márcia, não morreu, não morrerá nunca. Enquanto houver um brasileiro, por mais anônimo e solitário que seja, caminhando pelas ruas de Brasília, no eco dos seus passos, na imagem da sua sombra, no brilho dos seus olhos, estará plasmado o reflexo da obra e dos sonhos do grande brasileiro, do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o garimpeiro